noite. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje eu com o Walter Nieblas, que já está chegando aqui. Nós vamos falar sobre padrões familiares. Peraí, tá muito. Oi, meu amigo. Que bom Oi. ter você aqui. Oi, boa noite a todos também. Tudo bem, Elaine? Ótimo, e você? Eu bem, graças a Deus. Disposto aqui a gente trazer um assunto bem interessante para os teus seguidores aí, né? Pessoas que realmente estão interessadas numa melhor qualidade de vida, né? Gratidão pela sua presença aqui, Walter. Gratidão por trazer esse conhecimento tão maravilhoso que mudou minha vida, né? Eu fiz uma chamada no Stories falando que eu ia trazer um pouquinho do que foi isso para mim. E tanto a linguagem do corpo, a metafísica, o estudo dos chakras, o estudo da terapia, o estudo da constelação familiar, que eu vejo assim, né? Quando alguém vem fazer uma terapia, as pessoas vão fazer um estudo sobre ela, né? Que eu acredito que isso é a grande faculdade da vida. E quando a gente tem essas ferramentas, como a metafísica e a constelação familiar, a visão sistêmica, para poder olhar para a gente, dissolve muitos emaranhados, faz a gente compreender de uma forma muito clara o que a gente tem feito com a gente mesmo, né? Com certeza. É isso aí. Gratidão por todo o ensinamento que você me deu lá no começo, que você me dá até hoje, que transforma a minha vida. O Walter, além de terapeuta, ele é professor, ele traz bastante curso, tanto da metafísica, da radiestesia, uma cartela aí de situações que ele ajuda a gente a resolver, a nos ensinar a olhar para a vida com mais sentido. Então vamos lá, Walter. Vamos para cima disso aí, que é muito maravilhoso estar sempre fazendo um movimento com você, de trazer essa consciência. Eu acho, deixa eu pôr mais para cá, centralizar isso aqui agora. Eu acho legal a gente até falar sobre essa live, né, que a gente vai falar das manifestações das doenças através do sistema familiar e das emoções, né? O que isso tem a ver, explicar para as pessoas, né? E que justamente é isso. Todas as emoções são muito válidas na nossa vida, como aprendizado, mas também elas podem prejudicar a nossa vida, afetando o nosso corpo físico, né? Através das emoções, já que todas as emoções elas, aliás, todas as doenças têm um fundo emocional. Não tem doença que não tenha um fundo emocional. Todas elas são manifestadas no nosso corpo físico através de uma emoção. Então, quando a gente fala dessas questões, das manifestações da doença no corpo físico, a gente está falando de causa das doenças. E aí a gente sai daquele padrão de tratar a doença, mas tratar a causa dessa doença, para que ela não chegue a se manifestar no corpo físico, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente possa evitar as doenças, né? Uma vez que a doença foi manifesta no corpo físico, a gente tem que pensar na parte, o que trouxe, que emoção que trouxe aquela doença, para que ela não seja uma doença recorrente, né? Mas não fica só nisso também, né? As repetições familiares também trazem essas questões das doenças, por quê? As repetições familiares, elas acabam trazendo situações de famílias que a gente vai repetindo e a gente nem percebe, na verdade, que a gente está repetindo. É tão inconsciente que a gente repete o que os antepassados, vou falar mais próximo, avô, avó, mãe, pai, e a gente toma isso como certo, mas não é nem consciente, é uma coisa que você vivenciou. Eu costumo dizer que essas crenças limitantes, essas repetições de padrões, ninguém ensina. A gente aprende, mas ninguém ensina. A gente vivencia, experiencia, a gente repete e nem percebe que está repetindo. Então, às vezes, a gente passa por situações de família, né, que a gente repete questões até financeiras, às vezes, não só da doença. Muitas vezes, questões financeiras, porque a gente é muito leal à família e a gente acaba repetindo um padrão financeiro da família também, né? Acho que isso você pode explicar melhor do que eu nessas questões de constelação familiar, né? Essas repetições de padrões até financeiros, não só de doença, mas o financeiro também é muito importante, né? Que a gente
tenha essa consciência, porque na verdade é consciência que a gente tem que ter das coisas que a gente faz, das situações que a gente repete, e por que que eu faço e por que que eu não faço. Porque também não fazer é uma repetição, às vezes, né? Meus pais nunca fizeram isso, eu também não faço. Por que que eu não faço? E por que que eles não fizeram? Cada um tem o seu momento de vida, né? Então, eu acho que é um gancho para a gente falar um pouco também dessas questões, dessas repetições familiares muito comuns, né, em todas as famílias, né? É bem interessante mesmo, né, Walter? Que a forma que a gente foi criado, se o nosso pai, nossa mãe, isso não trazendo julgamento para esta fala e nenhuma fala que a gente vai trazer aqui, porque são Não, padrões, é de padrão que a gente está falando, né? Então, quando a gente tem um padrão familiar onde o sofrimento é muito olhado com, como se fosse o foco, o sofrimento fosse o foco, não a cura, sabe? As doenças chegam, então todo mundo... a doença chega muitas vezes para chamar a atenção. E dentro do sistema, isso acontece muito facilmente, porque dentro de uma família a gente está sempre querendo chamar a atenção consciente ou inconscientemente, seja pela doença, seja pelo sacrifício, seja pela falta da coragem, pela falta da atitude. Então, dentro do nosso sistema familiar, a gente reverencia muitas coisas. E olhando para isso, no tempo de hoje, que é um tempo completamente diferente, até mesmo dos nossos pais, que é logo ali, né? Nós estamos numa era tecnológica onde as profissões estão mudando, a forma de olhar para o dinheiro está mudando, a forma de olhar para o outro está mudando. Então, eu acho que a consciência, a palavra que é para todos os estudos que leva a gente para o autoconhecimento, chama consciência. Eu acho que a gente tomar consciência, isso. consciência dos padrões que a gente ainda reverencia. Por exemplo, se eu venho com um pai que ele era ansioso, ele tinha muito medo, qual eram as atitudes que ele tinha na vida ou que ele deixava de ter? Aonde eu estou fazendo isso comigo hoje em dia? E não é que Isso aquele aí. pai fez aquilo sem, de propósito. Não, provavelmente ele foi criado por um pai também que tinha medo de algumas coisas, que tinha um sentimento que ele acabou se sentindo confortável fazendo igual o pai. Então é muito legal a Sim, gente entender isso, porque muitas vezes a gente vive no dia a dia um emaranhado de situações que está mais fácil de resolver quando a gente vai para a consciência, não é? Então, quando a é isso gente aí. É isso sai mesmo. desse emaranhado, quando a gente vai para a consciência em busca dessas informações, como toda família tem padrão, padrão de traição, padrão de doença, padrão de vícios. Então, reconhecer É os verdade. nossos excessos e compreender os nossos sentimentos, que nem que você falou, né? Quando apresenta no corpo, eu acho que é a nossa antena, né? Apresentou no corpo é para te trazer uma informação. A doença não chega para nos matar, a doença não chega para nos machucar. Ela chega para fazer com que a gente acorde, não é isso, Walter? É isso mesmo. E ainda bem, né, que ela chega, porque senão a gente não teria noção do que a gente precisa trabalhar na gente, porque está no inconsciente, né? Então, essas emoções, essas repetições, é tudo no inconsciente. Se estivesse no consciente, era fácil de resolver. O que faz com que elas se direcionem ao consciente é a constelação familiar, por exemplo, que traz o assunto na cara da pessoa, né? Mostra para a pessoa qual é esse processo. E aí, a pessoa enxergando aquilo, ela pode modificar. Enquanto ela não enxerga, ela não tem o que trabalhar, ela não tem o que mudar, porque eu não estou enxergando isso. E quando você fala da questão do medo, que vem em repetições familiares de avô, de pai, e chega até a gente, o medo da escassez, por exemplo, né? O meu avô tinha medo de perder, ou perdeu tudo. Né? Ou o bisavô, vamos jogar lá para o bisavô. O bisavô perdeu tudo. O avô tem medo de perder tudo, então ele fica com medo da escassez. E aí ele deixa de viver por conta do medo da escassez. O teu pai aprendeu isso com o teu avô, você não pode ficar sem dinheiro, você não pode, você tem que guardar, você tem que juntar, você tem que isso, você tem que aquilo, e vive uma vida sem abundância por conta do medo da escassez. Entendendo a abundância como comparar abundância à prosperidade. A prosperidade é você ter dinheiro, é você ter condições financeiras. A abundância é você ter condições financeiras e usufruir dessas condições financeiras. É você aproveitar o teu trabalho, o teu ganho, com a família, com o prazer, com a felicidade, com o que for de te dar prazer, que também é uma crença limitante. Às vezes a pessoa não se permite ter prazer, né? E é
o que acontece com quem tem medo da escassez. Quer ganhar, guardar para ficar sem. Para não ficar sem. E aí ele nem usa o que ele ganha, ele só guarda. E aí você repete isso na sua vida também. Por quê? Eu tenho medo de perder como meu bisavô perdeu, porque o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim, eu também faço assim. E aí isso vai perpetuando por todas as gerações. Então, eu acho que a maior... eu gosto muito da constelação familiar, porque ela quebra um padrão que você não passa para os seus filhos. Mesmo que você não queira fazer para você, mas você não passa para os seus filhos. Você interrompe aquele padrão em você. E aí você não passa essa... não sei nem como é que a gente pode chamar isso, né? Essas atitudes. Não é bem atitude, mas passar essa coisa de repetir, de não usufruir, tudo para o seu filho. E aí o seu filho, ele vai... Bom, você também, porque quando você quebra esse padrão, você já muda, né? E o seu filho também muda. Mas assim, tenha a responsabilidade, pelo menos, com os que vêm depois de você. Principalmente, por exemplo, mães, né, que sofreram muito com o avô, com o pai, e depois você tem um casamento que você sofre muito. É uma repetição do padrão. Por que você vai passar isso para sua filha também? Porque é uma repetição do padrão, a gente sabe disso, né? Existem sofrimentos que vão perpetuando de geração em geração, né? Então, é uma responsabilidade você trabalhar a questão das constelações familiares, você parar com uma repetição que não é positiva para ninguém, né? Que não tem mais a necessidade. Às vezes, conversando com assistidos, alguma coisa, né? Eu falo, o que a tua avó não fez... Outro dia até conversando com uma pessoa que está passando por um momento difícil no casamento, até de violência, eu falei para ela, pode haver uma repetição de padrão disso, da sua avó, da sua mãe, só que a tua avó viveu numa outra geração, onde a mulher tinha que ficar com o homem até o fim da vida, porque ela dependia, porque ela tinha 10 filhos, não tinha 1 ou 2, tinha 10, 11 filhos, né? E a sua mãe já foi diferente, mas hoje é completamente diferente. A mulher é independente, a mulher pode colocar o filho numa escola para ela poder trabalhar um tempo, no tempo em que essa criança está na escola. Existem possibilidades que não existiam há 2 gerações atrás, né? Então, por que repetir esse padrão e perpetuar isso por mais gerações, né? Então, a gente está falando mais das questões das constelações familiares, mas isso ocorre também com as doenças, né? As doenças, existe a genética? Claro que existe, está comprovado o genoma do homem, do ser humano, existe, mas o que vai engatilhar essa doença na tua vida não é a genética que vem de pai, de avô, bisavô e tudo mais. Então, meu pai morreu do coração, meu avô morreu do coração, meu pai morreu do coração, eu vou morrer do coração. Não, porque você vai mudar esse padrão emocional que você tem de família. Então, o gene existe. Agora, quem engatilha o gene somos nós com as nossas próprias emoções, né? Não dá para duvidar da genética de maneira nenhuma, porque outra coisa que é muito comum, a questão da diabetes. Você vai no médico, a primeira coisa que o médico fala, tem alguém na família que tem diabetes? Se tem, ele já carimba na tua testa diabetes, né? Porque se alguém teve diabetes, você 90% de chance de você ser diabético também. Sim, se eu repetir o padrão do meu pai, do meu avô, nas questões de não ter doçura na vida. Não é? E aí você repete um padrão de ser amargo, de não ter doçura. Estou falando da diabetes e da doçura da amargo, até fazer ligação com o açúcar, né? Você não tem a doçura pela vida, você não tem, a vida para você é muito amarga. E aí você vai ter diabetes mesmo, entendeu? E você está repetindo um padrão de família, mas não porque você tem no seu gene, no seu DNA, no seu... Não, você tem, mas quem vai engatilhar é a tua emoção. Você está repetindo dos seus antepassados. E aí, se você não der continuidade a essa genética, né, de repente os teus filhos já se livram dessa genética de ter diabetes, porque eles vão repetir o teu padrão. O teu padrão é ser alegre, ser feliz, né, não ter essa condição
da amargura pela vida. E falando de padrão, né, a gente pode abrir bem o leque, né, Walter? Porque, assim, é o padrão de como a gente se sente. A gente aprendeu a sentir aquela indignação, aquela revolta, aquela mágoa, que nem nosso pai e nossa mãe. O padrão de ações, eu aprendi com a minha mãe a me retrair e não colocar para fora o que eu preciso colocar. Então, até um desconstruir esse aprendizado, porque quando você desconstrói essas coisas que te limitam, você não vai ter doença. E o desconstruir Sim, não é fazer pouco caso do que foi aprendido. É que nem você falou, o avô viveu escassez, e no tempo de hoje, que nem você falou da prosperidade, né? O dinheiro é só mais um símbolo da abundância e da prosperidade. Você viver bem sim, com você mesmo, mesmo sem ter dinheiro, é um ato de abundância e prosperidade com você. Então é sair daquela frequência de dentro da família. Quando eu digo de dentro da família, toda família tem isso. Lá atrás, existiam muitas necessidades, existiam muitos abusos, existiu muita exclusão. Só de entender o pertencimento dentro do sistema familiar, a gente já transforma a vida das pessoas de muitos jeitos. Não só sim, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Por quê? Quando tem algo que está excluído, quando a gente exclui o sentimento sobre pai e mãe, ou quando tem alguém da família que foi excluído, e tem muitos da nossa família que foram excluídos, vai ter um sim, desequilíbrio para poder chamar a atenção, né, Walter? Esse desequilíbrio pode vir claro. através da doença, pode vir através de padrões que estão se repetindo. Pode não, é Sim. isso que acontece. Não, isso é muito comum, principalmente no que se trata de doença. Porque se toda doença vem do emocional, se você não trata os padrões emocionais da sua família, você vai repetir as doenças da sua família. É fato. Né? Como você disse, você foi criada de uma maneira onde você não podia expressar tudo o que você gostaria de expressar, porque a mulher não pode, porque a mulher tem que ser mais submissa, tal. Isso vem da avó, de repente da mãe. Então você não pode expressar a sua essência, porque na verdade você está engolindo uma essência, né? A essência Elaine era de poder falar, tal, mas ela tem crenças limitantes, ela aprendeu com a família dela que a mulher não se manifestar em tudo, porque não é de bom tom que a mulher. Né? Então você não expressa. Aí você tem uma repetição familiar, por exemplo, de mulheres com problema de estômago, por exemplo. Ela não expressa o que ela sente, ela engole, aquela coisa de engolir sapo, né? Engole, engole, engole e não pode se expressar. Vai haver uma repetição familiar de mulheres com doença de estômago, de gastrite ou qualquer coisa assim. Então, você vê a ligação desses padrões familiares com as repetições das doenças na família, né? E é muito comum falar, eu preciso cuidar do câncer de mama, porque minha avó teve, minha mãe teve, eu também vou ter. Não. Como é que você lida com essa coisa da criação? Como é que você lida com a sua criatividade? Como é que você lida com o equilíbrio? Isso é muito falado nas constelações, o equilíbrio de dar e receber. A mãe dá o peito, o filho recebe aquele leite, recebe o amor da mãe. Isso é um equilíbrio, né? Então, como é que você lida com esse equilíbrio na sua vida, do dar e do receber? Você só acha que você tem que dar? Aí tem desequilíbrio, porque você não se sente merecedora de receber. Tá? Então, isso pode trazer doenças que se repetem na família também. Bom, deixa eu dar uma boa noite geral aqui, que tem bastante gente que já entrou depois que a gente começou a falar. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Tem gente dando uma boa noite que vem aí do teu espaço. E o Eduardo está É. perguntando aqui, Walter, sobre o Alzheimer. O que a gente pode falar do O Alzheimer? Alzheimer, podemos. Mas assim, vamos falar assim, mas essa live, Eduardo, né? Essa live a gente está querendo dar um aspecto geral das constelações e das doenças sociais emocionais. Vou falar do Alzheimer, mas você tem que falar que a gente vai ter uma série de lives aí, né? De 4 lives que a gente vai falar sobre as doenças específicas aí também, né? E a ideia na próxima live é a gente falar sobre o sistema respiratório e o sistema circulatório. Doenças que envolvem sistema respiratório e circulatório. Mas respondendo aí, Eduardo, né, a questão do Alzheimer. A questão do Alzheimer são pessoas que hoje até muito mais cedo, antes as pessoas ficavam com Alzheimer, com demência, muito mais lá na frente. Hoje tem muita gente nova ficando com Alzheimer, né?
manifestando, né, a doença do Alzheimer. Ficando com Alzheimer é ruim, né? Falar. Manifestando a doença do Alzheimer. Ela tem muito a ver com pessoas que passaram por situações que agora, mais velhas, elas não dão conta de lembrar do que elas passaram. É como se fosse um esquecimento das coisas que não foram positivas na vida dela, né? Então, o Alzheimer tem muito a ver com pessoas que passaram por algumas situações que hoje, para ela, está muito difícil eu lidar com isso. Até por consciência ou alguma outra coisa assim, é como se ela desligasse aquilo da vida dela. E ela começa ou a ter lembranças de coisas antes, coisas positivas, coisas de depois, mas aquela situação, ela acaba se desconectando e isso vai ampliando. E aí entra naquela situação de não lembrar dos filhos, não lembrar do marido, não lembrar da esposa, ou qualquer coisa assim. Mas é como se ela quisesse romper uma conexão, porque ela não está dando conta mais daquilo. E é muito interessante, né, Walter? Porque a doença, ela traz esse questionamento de todos que estão à volta, né? Tem, principalmente, quem passou pela pandemia e teve pessoas que tiveram que ficar internadas e tudo. De alguma forma, a doença, ela une a família. Sim. Dentro desse emaranhado. Que nem você falou do dar e receber. Por exemplo, quando eu cheguei nas terapias, na constelação familiar, no estudo da linguagem do corpo, eu estava com depressão e pânico. Diferente do padrão feminino, eu queria ser aquela que estava em ação. Porque quando você vem de uma criação onde as mulheres são muito mais submissas do que proativas na vida, e isso na visão do movimento da mulher, não da visão do julgamento de que aquela foi submissa e eu não vou ser. Então, quando você quer ter mais movimento na vida, você vai em busca desses caminhos novos. Mas em algum momento, sim, que nem eu tive, a depressão e o pânico, fez eu ter um start de entender qual que era aquele padrão que tinha dentro de mim, que por mais que eu tinha coragem para fazer tudo, eu não tinha o equilíbrio entre o dar e receber para a vida. Eu estava muito mais fazendo pela vida do que recebendo pela vida. Não porque a vida não estava me dando. Primeiro porque eu me sentia excluída. Segundo porque eu não estava no meu lugar no sistema. E quando eu conheci tanto a metafísica da saúde quanto a constelação familiar, que eu me incluí dentro do sistema e que eu me senti dentro do meu lugar, o leque de coisas que abriu para mim, dentro da minha consciência, fez com que eu olhasse tanto para o meu sistema familiar, reverenciando todas aquelas que abriram mão dos sonhos delas para criarem uma família, que aí eu pego o valor disso, em vez de olhar para isso com rejeição, e isso se transforma dentro de mim, limpando todo o DNA do sistema. E é muito maravilhoso quando você entende isso, porque aquela doença que muitas vezes ela vem te trazer esse colapso para você tomar esse chacoalhão, se você olha para o sofrimento disso, você não reconhece todo esse movimento que pode ser feito sistemicamente, né? É verdade, né? E pensando, Helene, nisso, nada é por acaso, né? Eu acredito nisso. Eu sei que eu sou muito otimista para as coisas às vezes, mas eu acho que a expansão da consciência vai diminuir muito a questão do Alzheimer. Porque a pessoa tendo consciência do que ela passou, do que ela vivenciou, reverenciando os antepassados que passaram por situações que às vezes fizeram coisas que você não entendia para você mesma, né? E que hoje você, com a expansão da consciência, você tem compreensão das coisas que você vivenciou. Então você não tem o que esquecer. Você não tem o que apagar da sua memória. Porque a tua expansão... E assim, e principalmente, pensando no fato de que a gente escolhe pai, escolhe mãe, né? Lá na espiritualidade, você escolhe a tua família, você escolhe o pai, a tua mãe, é o que tem de melhor para você evoluir espiritualmente. Mesmo que isso te causou alguns sofrimentos em certa fase da tua vida. Mas quando você tem consciência disso, é libertador. Você saber, peraí, eu passei por isso porque eu precisava crescer. Se você não tivesse passado pelo que você passou, provavelmente você não ia buscar as terapias, você não ia buscar a constelação familiar, você não ia ter o entendimento e, principalmente,
Você não ia estar no teu propósito e na tua missão de vida ajudando pessoas a ter consciência da vida, do que elas passaram e tudo mais. Em vez de se revoltar, usar toda essa experiência para benefício próprio. Você pode perceber que muita gente que você trata através das constelações familiares tem muito a ver com a tua vida. Você precisava ser um testemunho vivo daquilo. Então, às vezes a gente repete tantas coisas, você fala, gente, por que eu estou repetindo? É porque é necessário, é a tua vida, é a tua experiência. Então, as pessoas que te procuram, às vezes não, sempre, elas têm algo muito parecido com o que você passou, e você passou para você ser testemunho vivo daquilo. Porque você precisava passar para você aprender, para você crescer espiritualmente, crescer na sua consciência. E cada vez mais entrar no reino hominal, porque ainda nós somos bicho, nós somos animais racionais ainda. A gente não está no reino hominal ainda. O reino hominal é um reino de energia, é um reino que não tem instinto, que não, é um reino leve, é um reino de energias. E a gente ainda está nos nossos instintos animais. A gente ainda tem instinto de preservação, a gente tem instinto... a gente tem raiva, tem inveja, tem ciúme, a gente tem tudo. A gente tem todos os pecados capitais. E é isso aí, a gente tem. Vamos trabalhar para melhorar esses pecados, para que a gente possa evoluir a espécie humana. A gente possa participar da evolução da espécie humana. Isso é que é importante. Esse é o nosso trabalho hoje. Nós, como terapeutas, e passando nessas lives, nos nossos cursos, nas nossas terapias, a gente está fazendo com que não é só curar, porque a gente não cura ninguém, é a pessoa que se cura, a pessoa que faz uma autocura, mas é dar consciência para essa pessoa evoluir como espécie humana, porque ainda a gente é animal racional, a gente não é hominal ainda, a gente ainda é bicho. Né? Dizer que a gente não toma determinadas atitudes, toma sim. Basta ser provocado. Aí vem a raiva, vem a ira, vem o ódio, vem a vingança, vem tudo que é de ruim. É só te provocar. E você traz isso de dentro de você. No reino hominal, não vai trazer. No reino hominal vai ter consciência. E você vai dizer, puxa, que pena que essa pessoa não me reconhece. Pena que essa pessoa está pensando isso de mim. E você não traz o instinto para fora, né? Porque não tem instinto para trazer para fora. Né? Nem bota peso sobre o que o outro pensa da gente, né? Não é importante. Eu sou essência. Né? Quando você é essência, a essência não erra, a essência é livre de erros, a essência é divina. A essência não erra. O problema é que a gente usa mais aqui do que aqui, ó, no peito. A gente usa muito o nosso mental, né? A nossa razão, né? Que nem sempre a gente tem razão, mas a gente usa a razão. Né? Para sair da razão, né, Walter, tem que sentir o coração. E para sentir o coração, muitas vezes, durante muito tempo, a gente entendeu que a gente tinha que pensar para a vida com a cabeça e não com o coração. Até essa forma... E hoje já se sabe que a gente tem... Hoje já se sabe que a gente tem células nervosas no intestino e no coração, né? Não é só no cérebro que a gente tem as células nervosas. A gente tem no coração e tem no intestino também. Tá tudo ligado. Então a gente tem outro. A gente tem... É o que a gente falou naquela última live, né? Não dá para desconectar corpo, mente e espírito. É uma coisa só. Né? E tomar compreensão disso. Coisa só. É bom entender que tem que estar em congruência, né, Walter? O que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente age. Porque o desequilíbrio vem quando a gente pensa uma coisa, a gente sente uma coisa e age de outro jeito completamente diferente do que a gente sentiu, do que a gente pensou. E é muito normal fazer isso hoje em dia, porque a gente quer se encaixar dentro de qualquer ambiente, dentro de qualquer situação. Então a gente deixa de viver a nossa verdade para poder se encaixar. E é aquilo que eu falei aqui no começo. Às vezes a gente está vivendo na vida sem ser nem a nossa verdade, porque a gente aprendeu a fazer tudo de um jeito. E nunca se questionou se esse jeito é o jeito seu de fazer. Por isso, né, a verdade, a gente pode usar a palavra essência. A gente não é essência. Porque se a gente fosse essência, a gente traria a nossa verdade para fora.
Mas a nossa verdade, ou a nossa essência, está muito preocupada com o social, com as pessoas, o que elas vão pensar, como que elas vão agir. Uma série de coisas que faz com que a gente não mostre quem a gente é. Por quê? Porque a gente tem que ser aceito. A gente quer ser aceito por todo mundo. Isso é impossível, né? O Freud já dizia há 100 anos atrás que o ser humano se move pelo próprio interesse. Então, tudo que a gente faz, existe um interesse. Se eu... Lógico, não dá para generalizar. Eu vou dar um exemplo que não dá para generalizar, senão a pessoa se ofende. Mas é quase que generalizado. Tá? Quando a gente doa demais, a gente está querendo ser aceito. Quando você dá o que é teu para o outro, você está querendo ser aceito. Porque você pode dar o que te sobra, mas não ficar sem. Até o tempo. Né? Se você doa o teu tempo para o outro e você deixa de fazer coisas para você, você está querendo ser aceito pelo outro. Porque primeiro você, depois o outro. É uma crença achar que você sempre tem que estar para o outro. Você tem que estar muito bem para poder doar para o outro. Então, e isso te prejudica. Essa coisa de você dar demais, por exemplo, né? Trazendo e isso faz um link até com as constelações familiares. As pessoas, principalmente mulheres, que cuidam de pai, de mãe a vida toda, na velhice, e esquecem da vida dela, quando o pai e a mãe morrem, elas acabam tendo fibromialgia. Começa a doer o corpo inteiro. Por quê? Porque, primeiro, se só ela tem mais 4 ou 5 filhos, se só ela se predispôs a fazer as coisas, é porque ela se sentiu mais apta do que os outros de fazer. Porque se no começo ela falasse, não, peraí, nós somos 5 irmãos, não é porque eu sou solteira, ou porque eu sou mais nova, ou porque eu sou mulher, o resto é tudo homem, que vai recair tudo sobre as minhas costas. Mas, na fase em que precisa disso, eu sou a melhor, eu tomo conta melhor do meu pai e da minha mãe, eu sei que eles precisam. Aí, minha filha, lei, né, que o Freud dizia, todo mundo age pelo próprio interesse. Os outros irmãos dão 2 pés para trás, né? 2 passos para trás. Ah, se ela falou que ela faz, tudo bem, então faz. Né? Aí chega no final, né? Aí ela doa a vida dela para pai e para mãe, chega no final, o pai e a mãe morrem, vivem numa casa, a primeira coisa que vamos vender a casa. Estão um pouco se lixando com essa irmã, se ela tem onde morar ou não tem onde morar. Porque ela não tem reconhecimento. Foi ela que quis. A gente não faz nada que a gente não quer. E isso é muito comum para as pessoas que têm fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que dá, eu acredito que 95%, 99% em mulheres, não dá em homem. Porque as mulheres se doam muito mais para o outro do que os homens. Então, essa doação excessiva acaba trazendo a fibromialgia. Por quê? Porque a pessoa depois, ela quer que as pessoas notem ela, porque ela percebeu que todo o trabalho que ela teve a vida inteira dela, no final da vida, quando os pais morreram e tal, o que aconteceu? O que melhorou? O que aconteceu? Valorizar o trabalho dela? Não. E aí ela começa a ficar com dores e tudo mais. E, gente, não é falsidade, não. Isso daí é do inconsciente, tá? A pessoa realmente sente dor, mas ela sente uma dor porque ela se dedicou e ninguém valorizou a dedicação dela. E tem muito isso, né? Você pode ver que a maioria das pessoas que tem Alzheimer não, tem fibromialgia, se dedicou demais a alguma coisa. Ou mulheres que se dedicam 100% ao marido e aos filhos. Aí os filhos casam, o marido arruma outra e ela fica sozinha, com fibromialgia. Tudo que a gente faz esperando a validação do outro vai, em algum momento, entrar em colapso nosso ser, né? Seja no corpo físico, mental ou emocional. E nos homens também tem isso referente ao trabalho, né, Walter? Porque quando as pessoas trabalham, o homem se dedica tanto ao trabalho, e quando ele se aposenta, que ele vá para casa, ele acaba tendo um infarto, porque ele não se sente tão produtivo. Morre. Ele se dedicou tanto a algo que ele gostava, né? De ser o provedor, de trabalhar. Trabalhou 50 anos na mesma empresa, não sei o quê. Aí a empresa fala, pô, esse cara já está 50 anos, está ultrapassado, manda ele embora ou aposenta ele. Pô, não dá um mês, esse cara tem um infarto. Porque o infarto, né, problemas no coração, é justamente das pessoas que perdem o encanto da vida. E o encanto dele era trabalhar. Não era família, não era nada, era trabalhar. Ele trabalhou a vida inteira para sustentar a família.
Mas isso é que dava prazer. E agora eu não tenho trabalho. Aí ele fica de pijama o dia inteiro, tem um infarto, morre e nem aproveita a aposentadoria. Deixa para a mulher a aposentadoria. Então, no homem, essa questão do problema cardíaco é muito sério por causa disso. Ele dedica uma vida inteira. Quantos homens com muito dinheiro que não tem abundância, só tem prosperidade? Trabalharam a vida inteira para dar uma vida boa para os filhos, carro bom para o filho, escola boa para o filho, fazer, estudar fora do país e tudo mais. E aí, usou toda a força dele, toda a energia dele para fazer pelos filhos ou pela família e não pensou nele. O que ele aproveitou? Nada, ele trabalhou. E aí, por alguma razão, ele fica doente ou alguma coisa assim, porque ele adoece também, e ele para de trabalhar, ele perde a graça da vida. Ele trabalhou a vida inteira, a única coisa que ele fazia era trabalhar. Né? E isso também são repetições de família. Né? Isso também acontece muito nas sequências de avô, de pai, né? De pai por aí afora. Né? Então, não precisa muito. O próprio Antônio Hermínio de Moraes tinha 11 filhos. O que ele aproveitou dos filhos? Acho que ele nem lembrava porque ele tinha tanto trabalho, ele se envolvia com tanta coisa, ele tinha tanta empresa, ele era presidente da Beneficência Portuguesa, do hospital. Porra, o que um cara que é industrial, que tem 500 empresas, o que ele vai ser presidente da Beneficência Portuguesa? É porque ele precisa ter muita atribuição, ele precisa fazer muita coisa. Mas ele tinha 11 filhos, ele podia ter se dedicado mais, e não ter pago só as coisas para os filhos dele. Ter dado uma vida boa para os 11 filhos. Se perguntar para os filhos dele como é que ele foi como pai, o que será que esses filhos vão dizer? Ah, ele me deu tudo, não me faltou nada a vida inteira. É isso. E morreu do quê? Acho que, não sei se era Parkinson ou Alzheimer, que é doença degenerativa. É mais ou menos a mesma coisa. É bom né? sempre buscar um equilíbrio, né, Walter? Sim, claro. Por que um cara tem que se envolver com tanta coisa se ele já tinha tanto dinheiro? Gente, que poder é esse que a pessoa quer adquirir? De fazer. Né? Então, só fazia filho e mantinha esses filhos. Mas e aí? Né? Criar, viajar. Será que um dia ele foi na Disneylândia com os filhos? O dinheiro que ele tinha? Provavelmente não. É o famoso cumprir protocolo, né? A gente tem que olhar para a vida com mais profundidade, parar de cumprir protocolo. Tem algumas pessoas... Com abundância, né? Algumas pessoas trazendo aqui, falando que, o Wesley falou assim, minha esposa que se prepare, vou deixar ela fazer tudo agora. Mas não é isso, é uma questão do equilíbrio, né? Ter o equilíbrio de compreender qual é a tua missão na vida. Ninguém que está à nossa volta, seja a família ou seja as pessoas que chegam até a gente, está por acaso. E olhar para fora, primeiro tem que olhar para dentro e compreender quais são os seus males e ao mesmo tempo quais são os seus bens. Porque nós temos muita sabedoria dentro da gente. Só que nos ensinaram no tempo que a gente vive que a gente não tem essa sabedoria, a gente não tem esse poder de curar, de nos curarmos. E quando a gente olha pra gente, compreendendo todo o esforço que foi feito, que nem você falou do Alzheimer, né? Não foi compreendido o esforço, foi olhado o que faltava. Por isso que chegou naquele colapso. Mas se for compreendido todo o esforço que foi feito, uma mãe que teve vários filhos, todo o esforço que foi feito, ela se abdicou de muitas coisas para criar aqueles filhos, o pai também, sim. Mas não olhar para aquilo como um sacrifício. Sim. Porque, assim, é muito maravilhoso ter uma família. E é muito maravilhoso estar num sistema. Né? Tem gente que tem uma família tão pequena que morre pai, morre mãe, não tem irmão, não tem ninguém. Fica só aquela pessoa. Então, é muito maravilhoso estar no sistema. Não pertencer ao sistema faz parte. Porque, normalmente, quando a gente entra numa constelação familiar, muitas vezes a gente não se sente pertencente. A gente se sente muito uma ovelha negra da família. E aí, quando você começa a entender que, nossa, eu posso pertencer, eu tenho um sistema familiar, mas eu não pertenço a ele. Não. Quando você nega muitas coisas, quando você julga muitas coisas, você não quer ser pertencente. Só que quem adoece é você. Porque quando a gente olha para o nosso pai e nossa mãe e vê eles pequenos, que nem você trouxe o caso da pessoa que cuidou da mãe, se abdicou da vida, chegou na fibromialgia. Essa pessoa que se dedicou para a mãe é um ato muito bonito. Mas lembrando que a mãe é maior, o filho é menor.
No movimento sistêmico, é a mãe que cuida do filho. Não tem nada errado o filho cuidar da mãe quando precisa. Mas usar isso como uma muleta para se sentir alguém na vida, você já fica pequeno. Fica pequeno. É isso Fica mesmo. pequeno. É isso aí. Aí é que entra a questão sistêmica da coisa, né? Porque é o que eu falei. Eu vou cuidar da minha mãe, do meu pai, porque eu é que posso, eu é que sei. Não, eu não tenho. Você tem outros irmãos. Você tem condições de juntar todos os irmãos e durante um período você tem alguém para cuidar, para que você tenha vida, para que você depois não cobre. Porque, na verdade, isso daí é uma fuga da pessoa. Ah, eu não fiz isso porque eu cuidava do meu pai ou da minha mãe. Coisa nenhuma, você não fez o que você não quis fazer. Não põe a culpa em ninguém. A pessoa que coloca a culpa no outro, ou que fica vendo o que o outro faz, ou o outro não fez, ou qualquer coisa assim, não está olhando para ela. Então, se você fez porque você quis fazer. Porque era interessante, né? Como disse o Freud, você fez por interesse. Algum interesse que eu tinha nisso. Então, não culpe ninguém por causa disso. Olha para você. A mudança está em você, não está no outro. Se teus irmãos não se incomodavam com o seu pai, chama teus irmãos e fala, escuta aqui, não sou só eu a filha dele. Você também são filhos. Então, você também tem responsabilidade. Não joguem tudo em cima de mim, porque eu não casei, porque eu sou mulher, ou qualquer coisa assim. Então, como é que nós vamos resolver isso? Eu quero trabalhar, eu quero ter minha vida. Agora, tem pessoas que se apoiam nisso como uma fuga, como algo para que ela... Uma autossabotagem. Para não fazer Eu não posso fazer por causa disso. Eu não posso fazer por causa disso. Eu preciso cuidar. Eu não posso fazer porque eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. Será que realmente é esse o problema? Porque quando você quer, você não pensa em nada. Você faz e pronto. Mas não Quando que tenha que você abandonar. realmente quer... Mas não que tenha que Não, abandonar. Essa parte... de jeito nenhum. Mas você tem que buscar possibilidades para que você não se sacrifique sozinho por aquilo. Você tem que buscar possibilidades. E aí eu vou até para o indivíduo, né, para a vida. Quando você está na vida, muitos estão aqui, podem me dizer isso. Quando você está na vida e você tem muita vontade de vencer, e você se sente preso, algo te puxa para trás, quando você vem para uma constelação familiar, você descobre muita coisa dentro disso. O que está te puxando para trás? Muita coisa dentro disso. Porque nós estamos em tempo de merecimento, que nem você falou a palavra culpa, né? Eu acho que a palavra culpa tem que deixar de existir e se tornar responsabilidade. O nome da palavra é responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade sobre isso? Porque quando você limpa a palavra culpa do seu vocabulário, você nem tem mais o poder de colocar a culpa no outro. Qual a responsabilidade que eu tenho de deixar minha vida na mão do outro? Aí sim. Mas aí quando você toma o seu lugar na vida e percebe que você tem muito potencial e você não está conseguindo sair do lugar, sistemicamente, padrões familiares, sistemicamente a gente está reverenciando a escassez daquele movimento. Quando você está para a vida e você, por exemplo, eu sou uma pessoa totalmente ativa, sempre pratiquei exercício, sempre tive uma alimentação consciente. Então, chegou um momento que eu estava, no ano passado, eu perdi 2 cachorras. Eu entrei num processo de tristeza dentro de mim. Eu comecei a sentir dores no meu corpo que eu não sentia. E eu perguntava pra mim, por que essas dores estão chegando desse jeito? Mas era só olhar pro meu coração. Eu tava vivendo um luto por ter perdido 2 cachorras. Então, a situação chega. Não me falta consciência. Mas quando a dor chega em mim, eu vou vasculhar. O que aquela dor tá me dizendo? A metafísica, a linguagem do corpo, a medicina germânica. Tem muitas coisas aí que a gente pode buscar como informação para entender o que está acontecendo. Aí eu percebi, com aqueles sintomas que estava me apresentando, quando eu fui fazer a leitura, eu falei, nossa, faz todo sentido. Eu tô esse caco mesmo. É esse caco aí que eu tô. Preciso juntar esse caco para poder me restabelecer e compreender a minha responsabilidade dessa tristeza que eu estou vivendo. Porque até para viver a tristeza, o medo, a raiva, seja qual for o sentimento que te paralisa ou que não deixa você evoluir, ela tem um tempo. Ela não precisa ficar ali constantemente. E aí, quando eu tomei compreensão, vivi aquela tristeza de não ter mais aqueles bichos comigo, e aprendi muito com essa situação, eu me libertei daquela sensação de
vítima da situação que me mantinha naquele lugar de tristeza. Então, é um Sim. estudo muito fino quando você começa a se observar e compreender o que esses sintomas que se apresentam para mim hoje, seja insônia, ansiedade, roer unha é um sintoma. Então, são sintomas que apresentam para a gente que a gente tem que parar, sair do automático e observar. Porque tem muitas formas da gente olhar para a gente. Tá aí a terapia, que tem um leque de opções para você poder se observar. Tá aí o estudo. A maior parte das pessoas que te buscam para aprender alguma coisa não é só para trabalhar com terapia, é também para se compreender, para se curar, para se libertar dos seus males. Então não falta informação para isso, né? Então a gente tem que compreender que cada parte nossa, ela pode ser integrada, pensamento, sentimento e ação. E quando a gente integra e a gente compreende a nossa responsabilidade sobre aquele mal que a gente está vivendo, a gente consegue perceber todas as opções que, quando a gente está preso nessa situação, o véu não permite que você veja. Então, trazer esse assunto aqui, que é a visão sistêmica, a linguagem do corpo, o conhecimento de como a gente pode olhar para tudo que a gente é no momento agora. Quem é você como energia hoje? Quem sou eu como energia hoje? Sim. Se a gente acordar completamente diferente do que era há 10 anos atrás, ou menos até, né? A gente é outra pessoa. Isso é a expansão da consciência. Isso é o que faz com que a gente possa mostrar a nossa essência. O que meu espírito veio realizar nessa encarnação? Não é sofrer. Sofrimento é escolha. Eu sei que tem gente que pode criticar, mas eu não escolhi passar por isso. Como que você está passando por isso? Qual é a tua parte nisso? Você poderia ser uma pessoa que, por exemplo, entrou em depressão, síndrome de pânico, tudo. Você poderia ter dó de você e você estaria ainda na síndrome de pânico ainda. Não, você foi evoluir a tua consciência, foi crescer na sua consciência para chegar onde você chegou hoje. Mas você podia ter entrado num buraco mais profundo. Então foi uma escolha sua não ficar no sofrimento, não ficar no vitimismo. Né? Só uma coisa que você falou que eu achei legal, que eu lembrei dessa questão do roer unha. Você sabe que a questão de roer unha é garra. Né? Quando você rói a unha, é uma autossabotagem de você não conseguir agarrar as coisas que são do seu merecimento, por exemplo. Né? Então, o roer unha é essa questão de eu vou roer unha porque eu não quero pegar as coisas, agarrar as coisas com força. Então, é uma maneira de você, peraí, por que eu estou roendo unha? O que eu estou com medo de fazer? O que eu tenho de receio? Por que eu não agarro as coisas e pego para mim com força o que é meu, o que é do meu merecimento? Então, é uma autossabotagem, é uma demonstração de autossabotagem. Colocar a mão na boca são palavras que você não tem coragem de falar, então você vai usar a mão aqui para não falar o que você quer falar, né? Você está com a mão na boca, você está roendo a unha, ou seja, sem unha eu não consigo agarrar. Os dedos só não agarram, eles seguram. Agarrar, você agarra com unha. Você enfia as unhas na pessoa, né? Ou no bicho, ou no sei lá o que for. Né? Você enfia as unhas e segura com força. Então, é um tipo de uma autossabotagem. Se você começa a roer unha, pensa nisso. O que eu não estou... ou qual é a crença de que eu não sou merecedora de pegar o que é meu, de ter o que é meu por direito. Entendeu? Sim. Aqui a Val Lima trouxe assim, eu tô nesse barco, são 7 irmãos, e só eu de irmã, mulher, e eles querem que só eu cuide. Nossa, coitado. Não sou só eu, filha. A doença, primeiro que assim, a doença da mãe já é uma antena pra gente entrar em união. Às vezes Sim. a gente não consegue falar a mesma linguagem. E tem situações que merecem até uma constelação, porque uma constelação ajuda a abrir a mente dos irmãos. Então, a doença chegou para que os irmãos se unam. Que ela fala que ela é a única mulher. Sentar e conversar, olhar nos olhos, explicar que... Dividir, né? A responsabilidade sobre aquele cuidado com a mãe, né? Ou com o pai, seja quem for. É o que faz a diferença. Essa é a verdadeira constelação. Porque a doença chega, não é para separar os irmãos, é para unir. Então, de repente, durante toda a vida não teve aquela união na fala, a intimidade de ter a resiliência um com o outro, né? A empatia um com o outro. E essa doença chegou para que isso aconteça. Não veja a doença como algo que está fazendo que vai acontecer essa desunião.
e que meus irmãos vão abusar de mim. Não, vamos conversar. Eu sou filha, você também é. Vê o que tem de empecilho e mostra a solução. E não olhe só para o empecilho, né? Porque situações acontecem mesmo para a gente poder olhar para aquilo de um novo jeito. E é um novo olhar que precisa para tudo. O unha, Sim. o Alzheimer, a relação do pai com o filho, do filho com o pai, da mãe com o filho, do filho com a mãe. Então é um novo jeito que a gente precisa olhar. E nada está fora do lugar. Um exemplo para quando está vivendo um conflito como esse que a Val trouxe aqui. Se todos os dias, antes de dormir e ao levantar, você pedir para Deus te orientar, pedir a bênção para a sua ancestralidade, para que olhe para a doença da tua mãe e que tenha misericórdia daquela situação, muita coisa pode mudar. E a consciência chega. Só de você fazer a oração. Só de você pedir essa bênção. Então, é muito interessante a gente mudar o nosso movimento. Analisar o nosso movimento e mudar o nosso movimento. Porque tudo na vida começa daqui para lá. Se você está esperando a vida mudar vindo de lá para cá, você é uma pessoa que se sabota, você é uma pessoa que já está doente, você é uma pessoa que está infeliz. Então, quando a gente chega e compreende que é daqui para lá, qual é o meu padrão de pensamento? Qual é a emoção que faz com que eu viva de sabotagem? Aonde está minha coragem? Aonde está minha vontade? A hora é o que eu falei, a hora que você deixa de olhar para o outro e começa a olhar para você, a vida muda. A hora que você deixa de cobrar do outro que faça coisas que te valorize, ou que faça coisas para você, você começa a se valorizar e começa a fazer as mudanças necessárias na sua vida para que as coisas fluam na sua vida. Enquanto você está olhando para o outro, você não está olhando para você. Não adianta. E aí as coisas não mudam. Nem doenças, nem padrões, nada. Porque você está só culpando o outro. Responsabilizando o outro por tudo que acontece. Como essa pessoa que lhe acompanha que falou que tem 9 irmãos, que ela é a única mulher, tal, não sei o quê. Se ela deixar, ela vai ser a única cuidadora. Mas quem vai ser a responsável por isso? Ela, não é os irmãos. É ela que vai permitir que isso aconteça. Então, para de olhar para o outro e olha para você. Peraí, nós somos em tantos. Por que só eu tenho que fazer? Peraí, chama os novos irmãos. Vou dar uma festa em casa, tá? Vem todo mundo, né? Traz as mulheres também. Vem todo mundo. E aí você fala para todos de uma maneira muito leve, muito tranquila, né? Para que todo mundo se escute. Para que todo mundo tenha a compreensão do porquê que está tomando determinada atitude. Mas sem a energia da raiva, sem energia de vingança, sem energia de nada. Simplesmente posicionando cada um com as suas responsabilidades. Nós somos em 10 irmãos, então, olha, gente, se a gente dividir uma cuidadora ou 2 cuidadoras, vai dar R$150 para cada um, R$200 para cada um. Eu acho que, sabe, em nome do nosso pai, da nossa mãe, eu acho que não é um dinheiro que vai deixar vocês nem mais ricos, nem mais pobres. E eu consigo ter uma vida. Porque eu vou poder trabalhar, eu vou poder saber se a pessoa quer isso. Não no caso dessa pessoa que segue, mas tem casos de pessoas que usam isso porque assim eu não preciso procurar emprego, assim eu não preciso trabalhar, assim eu não preciso... É outro caso. Mas no caso de uma pessoa ativa, de repente ela tem que parar a vida dela por conta disso, não é uma atitude inteligente. É uma atitude que ela está se precavendo de alguma coisa. Tem alguma coisa por trás de tudo isso. Porque se são 10, não pesa para ninguém. Toda situação que chega para a gente, nós temos condições de resolver. Toda situação que chega para a gente tem condições de resolver. Desafio a gente adora. A gente não gosta de problema, mas desafio a gente adora. Né? Olha, Walter, meus cachorros estão aqui do meu lado fazendo uma baguncinha. Você está com 2 cachorros de novo? Não, eu tenho um, mas tem 2 cachorros do meu sobrinho que está aqui comigo, ele está viajando e deixou comigo. Tá bom. Pensei que você já estava formando de novo uma matilha aí. Não.
É. Olha, muito maravilhoso o que foi falado aqui. Muito maravilhoso o que vai ser falado ainda nas próximas lives, que nas quarta-feira, o Walter assumiu comigo de ficar aqui nas quartas-feiras trazendo essa linguagem do corpo, a metafísica da saúde, a visão sistêmica. Então, eu já estou fazendo um convite aqui para você que está aqui, aqueles que vão chegar, para vir fazer parte toda quarta-feira das nossas lives. Se você acredita que esse... Eu acredito que se você não, vai ajudar muita gente a transformar a vida, Com a certeza. cuidar de novo estilo. Nós vamos ajudar muita gente. Com certeza. E assim, eu já até quero deixar um desafio para as pessoas aí que te seguem, as pessoas que estão me acompanhando também. A semana que vem nós vamos falar sobre o sistema respiratório e o sistema circulatório. Tragam, né, situações de doenças no sistema respiratório e no sistema circulatório, para que a gente possa responder na hora, tanto sistemicamente como dentro das doenças e das causas emocionais. Eu acho que essa interação é muito legal com as pessoas que te seguem, as que me seguem também, de a gente poder responder problemas, que, por exemplo, o sistema respiratório tem muita criança que tem alergia, que traz bronquite, que traz asma, esse tipo de coisa. Vamos falar sobre isso. Vamos ver como é que você pode ajudar uma criança nessa questão, trabalhando o emocional dessa criança. Porque, por exemplo, é só um exemplo para vocês, a bronquite na criança ela tem a ver com o ambiente que a criança vive. Às vezes é um ambiente muito conturbado, por exemplo, muita briga, muita discussão. Isso faz com que a criança desenvolva ou engatilhe essa questão da bronquite. Aí você vai falar, mas na minha casa não tem briga, mas o oposto também, uma casa muito parada, em que as pessoas não se comunicam, é a mesma situação. Ou seja, os extremos nunca são bons. Nem a briga e nem o silêncio completo. Interação na família, interação em casa, faz com que as pessoas, ou uma criança, por exemplo, interagindo com família, vendo uma relação de família positiva, não vai ter problema de bronquite. E tomar consciência disso é muito bom, né? A responsabilidade, quando a doença apresenta na criança, muitas vezes a gente tem que ver qual é a responsabilidade que o pai e a mãe estão tendo sobre essa doença, pelo que eles estão sentindo. E é inconsciente. Porque muitas vezes o pai e a mãe estão com um conflito dentro deles e eles estão mostrando para o filho que do lado de fora está tudo bem, mas o que eles estão sentindo a criança também sente. Isso acaba reverberando. É energia. É energia. Não precisa falar. Qual é a energia do casal? Como é que... Qual é a relação energética do casal? O filho é a união desse pai e dessa mãe. Você acha que ele não percebe as energias do pai e da mãe? Nas menores idades, no que ele tem de menor, né? Sim. Ele vai perceber essas energias. Ele vai ter essas energias muito vivas para ele. Então, não precisa falar, é sentir. Sim. Walter, gratidão infinita por ter você aqui. Gratidão por estar sempre segurando na minha mão, levando esse ensinamento. Aqui a Terezinha falou, o professor Walter sempre ajuda. É real. É muito real. Legal, Terezinha. Obrigado pela declaração aí. Mas, assim, é muito importante para nós, essas pessoas que me seguem, que te seguem, porque senão para que a gente ia estar fazendo uma live? A gente não ia estar cumprindo o nosso propósito, a nossa missão. A gente não faz live para aparecer, a gente faz para ensinar, para levar o nosso propósito e a nossa missão de vida para frente. Então é muito prazeroso para nós ter pessoas, e principalmente interação. Por isso que eu falei, para a próxima semana, sistema respiratório e o sistema digestório. Tragam doenças para a gente responder sobre isso, tá bom? Olha, eu preciso sair porque eu tenho mais uma aula às 9 horas agora. Tá bom, gente? Gratidão, olha, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade das pessoas e sua, Elaine. Obrigado. Fica com Deus todos vocês aí. A live vai ficar gravada, tá? Uma boa noite e até a próxima live. Beijo a todos. Tchau. Tchau.